Então vamos iniciar aqui nosso bate-papo sobre esse tema tão falado, né, o metaverso, que é um tema que tem despertado muita curiosidade. E a ideia aqui é trazer esse tema de como a gente vem tratando e como a gente vem contribuindo aí para empresas gerarem resultado usando o metaverso. Vocês vão ver hoje, vou trazer para vocês aqui algumas questões importantes ligadas a isso e como na prática a gente já está usando isso de maneira muito competitiva no mercado, de maneira geral e inclusive na área da medicina. Bom, então, só falando um pouquinho para vocês, né, de onde vem a minha experiência com o metaverso. Hoje a gente já desenvolveu mais de 30 projetos de metaverso no Brasil, a gente trabalha com isso desde 2019. E o primeiro artigo que saiu no Brasil sobre metaverso foi um artigo que eu escrevi na minha coluna Changemaker, na revista Época Negócios. E o primeiro post, né, tem um post no Twitter aqui para mostrar que eu fiz, que foi muito antes, né, do Facebook virar Meta e entrar todo esse frenesi em relação ao metaverso. Bom, eu sempre gosto de começar esse nosso bate-papo, essa reflexão sobre metaverso, trazendo, né, uma analogia de que quando a gente falou lá há 20 anos atrás, né, quando foi falado há 20 anos atrás, que a gente poderia se reunir com os amigos, fazer compras e até trabalhar pela internet, a grande maioria das pessoas não acreditaram. Que é exatamente o que eu estou vendo hoje em relação ao metaverso. Tem muita gente que acha que isso não vai dar em nada, isso é uma legalzice, isso é um joguinho que meus filhos jogam, mas vocês vão ver que é muito mais do que isso. Porque, na realidade, hoje, assim como diferentemente de 20 anos atrás, hoje é praticamente impossível a gente se imaginar sem internet. E eu afirmo categoricamente para vocês que será impossível a gente se imaginar estar fora do metaverso daqui a entre 5 e 10 anos. Nesse sentido, pessoal, como é que vocês ficam hoje quando vocês esquecem o celular em casa, no carro, no trabalho ou perdem o celular? A gente fica enlouquecido. E é exatamente isso que vai acontecer quando a gente não estiver no metaverso. Quer dizer, a gente consegue lembrar como a internet ela era assustadora para muita gente lá no início? É a mesma coisa que acontece com o metaverso também. O metaverso é muito assustador para muita gente. Mas, hoje, a internet ela é parte essencial das nossas vidas e vocês vão ver que para muitos negócios, como eu vou mostrar para vocês, o metaverso já é parte essencial também, inclusive da nossa empresa. A nossa empresa hoje, o nosso maior faturamento já vem de projetos ligados ao metaverso. E aí, pessoal, imagina então se vocês soubessem o fenômeno que seria a internet lá no início dos anos 90. Pois é, a minha ideia aqui é trazer para vocês, né, que o metaverso é uma super oportunidade e eu queria trazer para vocês que, e de alguma forma fazer a provocação no bom sentido, de que basicamente, assim como nos anos 90 muita gente não deu bola, eu trago aqui a sugestão de que vocês passem a dar bola agora no início, né, do momento em que a gente está falando de metaverso, para que a gente entenda e consiga mapear rapidamente, antes dos concorrentes de vocês, como vocês vão ganhar dinheiro dentro do metaverso, como vocês vão conectar as empresas de vocês dentro do metaverso. Mas só saber que o metaverso ele é o futuro não é o bastante. Inclusive, né, com a forma como a tecnologia está evoluindo, é muito provável que o nosso próximo bate-papo aqui nem seja mais aqui, seja num futuro metaverso. Tanto é que todas as reuniões com os nossos clientes hoje, a gente não usa mais Teams, o Zoom, Meeting, a gente usa o nosso próprio ambiente metaverso, porque é uma experiência muito melhor, muito mais imersiva e muito mais dinâmica do que uma simples videoconferência. A diferença, em toda essa provocação, no bom sentido que eu estou fazendo para vocês, é que vocês já podem começar a surfar essa onda desde agora, e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Principalmente no começo de toda essa revolução que já está sendo o metaverso. Inclusive, o próprio Goldman Sachs e o Morgan Stanley já cravaram que o metaverso é uma oportunidade de 8 trilhões de dólares. Mais do que isso, o Citibank, no dia 31 de março desse ano, já trouxe uma nova perspectiva que o metaverso
é uma oportunidade de 10 trilhões de dólares. E mais do que isso, há 2 meses, o próprio Citibank já revisou as suas análises e já está trazendo, já está apontando aí que metaverso é uma oportunidade de 13 trilhões de dólares. Então, quer dizer, não é uma brincadeira, não é uma aposta, já é uma realidade. E aí eu pergunto para vocês, qual segmento do planeta tem uma previsão de oportunidade de geração de receita desse tamanho? Não existe. Nada que chegue perto. Então, pessoal, a partir dessa prerrogativa, eu não quero, né, perder novamente uma grande onda, como eu particularmente perdi a grande onda das ICOs, que foi no início lá das criptomoedas. Ou seja, eu também, e isso que eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com inovação há 25 anos, eu também não acreditei do potencial das criptomoedas. Se eu tivesse acreditado no potencial das criptomoedas lá no início, seria bem diferente hoje. Então, pessoal, o metaverso, de maneira geral, ele é uma oportunidade que está batendo na porta de todos nós. E o meu objetivo aqui é convidar vocês para entrar nessa porta em relação ao metaverso. E aqui, algumas coisas, algumas informações importantes em relação ao metaverso hoje, onde já existe hoje 55 milhões de usuários ativos diariamente no Roblox, que é uma plataforma de metaverso. A gente tem hoje o volume diário de negociações em NFTs no pico já chegou a ser 250 milhões de dólares diários. Hoje, já foram vendidos cerca de 500, comercializados 500 milhões de dólares em imóveis no metaverso só no ano passado. Já foram investidos mais de 10 bilhões de dólares pela própria Meta, ex-Facebook, no metaverso. E já foram aí comercializados cerca de 11 milhões de headsets ou de devices ligados ao metaverso, sendo 80% deles só pela Meta, o antigo Facebook. Mas e amanhã? Quais são as oportunidades? São inúmeras, eu vou trazer para vocês aqui um raciocínio lógico. Mas hoje o que está mais inerente é um crescimento exponencial no uso dos metaversos, a possibilidade de ambientes cada vez mais imersivos, como o exemplo que eu dei para vocês em relação ao que a gente já faz no dia a dia da nossa empresa, a interoperabilidade entre diversos metaversos. O que é isso? O que é interoperabilidade? Hoje, se a gente faz um post no Twitter, a gente faz e a gente quer que esse post ele se replique no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, a gente precisa postar ele em todas as plataformas. Não existe a interoperabilidade que eu posto numa plataforma e ela se replica nas outras. É exatamente isso que acontece no metaverso. Ele só não explodiu até agora por causa disso, porque em cada metaverso eu tenho que criar o meu avatar e esse avatar eu não consigo usar por enquanto em outros ambientes metaverso. Também a integração total dos ambientes físico e digital e a proliferação exponencial aí de dispositivos de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mixada. Então, o que o próprio CEO da Disney fala? Ele fala que o que a gente fez até agora em relação ao metaverso é só o prelúdio da era em que a gente vai ser capaz de conectar os mundos físico e digital de uma forma muito mais próxima do que o que nós temos hoje. Dentro desse contexto, ainda tem gente que me pergunta se o metaverso vai ser hype ou ele vai flopar. E aí eu digo para vocês o seguinte, pessoal. A resposta é que a gente já foi longe demais para não dar em nada. Inclusive, o poder da influência das Big Techs no comportamento da sociedade ele é gigantesco e todas as Big Techs já estão direcionadas para o metaverso. Inclusive, tem um tema para isso que a gente chama de Techlash. E dentro desse contexto, por mais que existam críticos e críticas, né, de plantão, eles hoje, em relação ao metaverso, já são a minoria no mundo que já está absolutamente tomado pelo metaverso. E eu vou provar para vocês agora por que disso. Um exemplo disso é o próprio Banco do Brasil. E qual é a analogia que eu faço em relação ao Banco do Brasil? Imagine, o Banco do Brasil é uma instituição que tem obrigação de ser tradicional. E se até o Banco do Brasil já está no metaverso, toda empresa que não está no metaverso já está atrasada. Então, a partir desse raciocínio, mesmo assim, eu gosto muito dos céticos e das céticas, porque a gente acaba aprendendo com esses contrapontos e a gente cresce todos os dias com os questionamentos que a gente recebe em relação ao metaverso. O fato é que a gente precisa manter a nossa mente aberta para o metaverso, porque o futuro nos surpreende muitas vezes e o metaverso está surpreendendo todos os dias. Então,
aqui um disclaimer importante, isso vale não só para as nossas empresas, mas para a nossa vida profissional. Se de alguma forma a gente precisa se adaptar sobre alguma coisa, é porque a gente já perdeu relevância. Ou seja, se eu preciso me adaptar, é porque de alguma forma eu já fiquei para trás e eu estou perdendo oportunidade, eu já perdi relevância. Então, pessoal, de maneira prática, o que é o metaverso? Ele não é um tipo de tecnologia, mas sim uma revolução na forma como a gente interage com ela. E aí, isso significa replicar todas as nossas vidas, os nossos interesses, as nossas rotinas, as nossas relações num universo digital. Mas na prática, a sensação que a gente tem é que a gente está exatamente como esse senhor aqui, com um facão, cortando o mato e abrindo o mato para a gente entender aonde vai ser. Inclusive nós, que já trabalhamos há anos, temos mais de 30 projetos implementados em todo o Brasil com metaverso, a gente também se sente assim. Porque não existe especialista em metaverso no mundo. Porque todos os dias a gente aprende. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é ter a humildade para estar aberto, com a mente aberta e aprender todos os dias como a gente utiliza o metaverso para construir vantagem competitiva para os nossos negócios. Mas, obviamente, como toda tecnologia, o que diferencia ela do bem e do mal é nada mais, nada menos do que a forma como a gente utiliza a tecnologia. E aí, para a gente construir esse raciocínio aqui em relação ao metaverso, eu vou trazer para vocês quais são os 10 drivers de como o metaverso já está estabelecendo no planeta. Então, basicamente, começando pelo primeiro driver. As pessoas sempre me perguntam, Juan, como é que vai se dar a evolução no metaverso? E aí eu gosto de fazer uma analogia com o conceito de autopoiese, que é nada mais nada menos do que o centro da dinâmica dos seres vivos. Ou seja, na autopoiese, cada nova participação no ecossistema ocorre um fenômeno de acoplamento estrutural, que é exatamente o que está acontecendo no metaverso. Quer dizer, à medida que a gente cria um projeto para uma empresa, a gente cria para outra, esses dois projetos se conectam, que enxerga mais oportunidades, já se conecta com o outro. Então isso é uma grande rede que está se construindo, uma acoplada à outra. O segundo driver é que me perguntam muito se vão haver hegemonias no metaverso. E aí eu gosto de fazer analogia com esse livro do Neil Ferguson, né, que é The Square and the Tower, que basicamente esse livro nos mostra as diferenças entre um poder centralizado, que é o que a gente tem na internet que a gente conhece hoje, que é o Web 1 e o Web 2, e o autocontrole pela sociedade. Quer dizer, esse livro faz uma analogia no sentido de que se antes a sombra da torre protegia a praça, agora é o brilho da praça que ilumina a torre, que é exatamente o conceito do metaverso. Ou da Web 3, onde roda o metaverso. Enquanto na Web 2, que é o que a gente tem hoje, existe um dono daquele ambiente, por exemplo, no Facebook, né, no Instagram. Por mais que a gente tenha uma conta no Facebook e no Instagram, que a gente acha que eu tenho o meu Instagram, o meu Facebook, existe um dono por trás. Nesse caso é o Mark Zuckerberg. Se ele definir que para vocês entrarem no Instagram, vocês precisam postar um vídeo comendo melancia amarela sem caroço, vocês só vão poder entrar no Facebook ou no Instagram postando um vídeo comendo melancia amarela sem caroço. Por quê? Porque tem um dono e ele define o que ele quer. Que na Web 3, onde roda o metaverso, os construtores somos nós. Nós definimos como a gente vai fazer as coisas. Nós definimos as regras. Nós criamos os ambientes metaverso. O terceiro driver de como o metaverso está se estabelecendo, me pergunto muito se o metaverso ele vai nos viciar mais ainda na internet ou ele vai nos salvar desses vícios? E aí eu trago um raciocínio do Bruce Alexander, que é um especialista em vícios e adicção, e ele diz o seguinte, que o fator que mais contribui para o vício ou para a adicção é o tédio. Então, basicamente, a gente precisa ter claro isso, de como a gente vai fazer para trazer os nossos negócios, nosso cotidiano para o metaverso. E aí, nesse sentido, o Ray Oldenburg, que é um PhD em Sociologia, ele identificou a importância do que ele chama de um crescente third place. Que basicamente, o que é um third place? É um lugar onde finalmente cada um de nós vai poder ser nós mesmos, sem papéis sociais e definidos pela sociedade e com papéis rígidos. Então, quer dizer, no metaverso eu crio um avatar, eu crio uma outra versão, ou várias outras versões minhas. Nesse sentido,
Isso já liga direto ao quarto driver de como o metaverso está se estabelecendo, que é outra pergunta que me fazem muito. Será que o mundo vai ser um mundo melhor no metaverso? E aí eu trago para vocês, para a gente fazer uma reflexão em conjunto, sobre um experimento do etólogo John Calhoun, que ele fez uma experiência comportamental com ratos que ele chamou de Universo 25. Basicamente, o que é essa experiência do Universo 25? Ele construiu um cercado com 1.000 metros quadrados, onde lá ele colocou ratinhos, que esses ratinhos tinham absolutamente tudo de forma tranquila, acessível e em abundância. Por que eu estou fazendo uma analogia a isso? Vocês vão me perguntar, mas o que rato tem a ver com o metaverso? Basicamente é o seguinte, quando me perguntam se o metaverso vai ser um mundo melhor que o que a gente vive hoje, e em tese o metaverso é um mundo com infinitas possibilidades, eu costumo dizer que o metaverso só tem 3 limites. Quais são eles? Criatividade, o segundo é o orçamento e o terceiro é tempo para implementar. Fora isso, a gente pode fazer absolutamente tudo. Então, para a gente fazer uma reflexão sobre esse pode tudo do metaverso, eu trago esse exemplo, né, do experimento do Universo 25, onde, basicamente, esses ratinhos que foram colocados nesse cercadinho de 1.000 metros quadrados, esses ratinhos eles bebiam, comiam, se higienizavam, sem nenhuma tarefa objetiva. Por quê? Porque tinha tudo lá à disposição deles quando eles quisessem, na quantidade que eles quisessem. Só que com o tempo, esses ratinhos passaram a demonstrar apatia social, perda de propósito de vida e começou uma crescente reclusão entre eles. E aí, o experimento, que começou com 4 casais de ratos e chegou ao limite de 615, 315 dias depois, o local havia se transformado num completo inferno. Por quê? Porque gangues de ratos começaram a se formar e eles começaram a se matar uns aos outros, a reprodução foi deixando de ocorrer e um grande número de ratos começou a se isolar e parar de comer. E aí, em 565 dias, a extinção dos ratinhos estava completa. E aí foi o fim da utopia dos ratos, de um mundo perfeito que tem tudo em abundância quando eu quero. Então, pessoal, a pergunta que fica a partir dessa reflexão é: como é que a gente vai reagir num mundo sem luta, onde absolutamente tudo é possível? Essa é uma reflexão muito importante para a gente ter, principalmente olhando para a galera mais jovem hoje, que passa o dia nos metaversos ou em jogos ligados a metaverso. Como é que a gente vai ensinar e vai educar essa galera? E aí, partindo, né, para o quinto driver, é como definir a plataforma ideal. Tá, eu quero entrar no metaverso, como é que eu faço? Basicamente, tem 3 passos para isso. Não é simplesmente eu pegar e fazer um briefing para uma empresa que desenvolve metaverso e um briefing lá de 1 e-mail, eu vou entrar no metaverso. Isso não vai funcionar, isso é rasgar dinheiro. Então, basicamente, como é que a gente faz? Primeiro, a gente roda um workshop de Design Thinking, onde a gente mapeia todas as oportunidades que a empresa pode ter, ligado com as diretrizes estratégicas da empresa. Então, a partir do momento que eu mapeio as oportunidades estratégicas para desenvolver um projeto de metaverso, através da Think, a gente roda um outro workshop de Design Sprint, onde, a partir do que foi mapeado no primeiro workshop, a gente estrutura todas as oportunidades, e depois de estruturado, o que a gente faz? A gente roda um terceiro workshop de Lean Inception, onde, a partir do que foi mapeado, estruturado, a gente faz todo o desenho das funcionalidades, as jornadas de consumo, os perfis de utilização, e a gente faz o teste, o protótipo e faz o desenho do MVP para orçar e implementar o projeto. O sexto driver é como garantir compromisso dentro do metaverso. A gente fala muito hoje, né, em blockchain, NFT, mas afinal, o que é isso? Aqui eu faço alusão que nesse momento a gente está vivendo, em relação ao metaverso, exatamente como quando a gente migrou da tecnologia, a gente evoluiu da tecnologia do rádio para a TV. Por quê? Esse aqui é um exemplo do primeiro comercial de TV da história, onde, nesse comercial de TV aqui que vocês estão vendo, por mais que a tecnologia nos permita, na época, né, nos permitia na época, além de ter uma voz, de eu ter movimento através do vídeo, os primeiros comerciais de TV como esse, a lógica, por mais que fosse TV, ainda continuava sendo de rádio, como um comercial, com uma tela estática, com uma locução por trás. Quer dizer, a gente evoluiu a tecnologia,
do rádio para a TV, mas a gente continuou pensando no rádio fazendo TV, que é exatamente o que a gente está vivendo no metaverso. A gente está pensando no metaverso ainda com o nosso raciocínio de Web 1 e de Web 2. Então, pessoal, aqui um exemplo prático nesse sentido. Muitas empresas, quando nos contratam para a gente implementar projetos de transformação digital, eles vêm todo orgulhosos me mostrar, Juan, olha que máximo aqui o nosso e-commerce, né? Que a maioria dos e-commerce, como vocês conhecem, é nesse exemplo aqui da esquerda. O que tem de digital aqui? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Quando eu vejo um produto do lado do outro com o preço embaixo, esse é exatamente o mesmo raciocínio de um ponto de venda físico, onde tem um produto do lado do outro na gôndola, na prateleira, na arara. O que tem de digital aqui? Nada. Isso aqui é, no máximo, uma versão digitalizada de um raciocínio físico, de um ambiente físico. A transformação digital é outra coisa. É daqui para frente, que é no metaverso. Inclusive, quem tiver interesse, depois aqui tem todas as minhas redes sociais embaixo, aqui a gente pode até marcar uma reunião no nosso metaverso para vocês entenderem melhor como funciona isso. Mas, de certa forma, está todo mundo empolgado com a Web3, com os NFTs, os metaversos e, obviamente, inclusive eu. Mas, por outro lado, eu também estou vendo muito poucas pessoas falarem sobre 4 questões muito importantes. Eu faço questão de trazer essas questões psicológicas e antropológicas para a gente refletir aqui em conjunto. A primeira das 4 questões é, beleza, tá rolando todo o frenesi do metaverso, tudo certo, mas na prática, no final do dia, quanto tudo isso vai custar? O segundo item é em relação à fragmentação das pessoas. Como é que vai ficar a cabeça das pessoas, a mente das pessoas com todas essas infinitas possibilidades? O terceiro item é em relação às questões sociais e de sustentabilidade. Como é que a gente vai falar de sustentabilidade no ambiente digital? E, por fim, o que mais hoje me preocupa é a questão da banalidade. Vamos falar rapidinho sobre cada um desses temas aqui. Primeiro, em relação a quanto tudo isso vai custar. Hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque é bem possível que a gente ainda possa vir a sentir saudade do nosso velho e bom, porém gratuito, www. O que eu quero dizer com isso? O metaverso, que roda na Web3, ele vem com a promessa aí de ser uma rede segura e, de fato, é super segura. Tanto é que o blockchain já faz 10 anos e até hoje muito poucas invasões ou roubos foram registrados. A questão, pessoal, é que, sem dúvida alguma, tudo isso vem com algum preço. Só que a gente não sabe que preço é esse. Eu gosto de fazer uma analogia, né, com as grandes rodovias. Então, quer dizer, as redes de blockchain, que são utilizadas hoje na Web3, elas são como rodovias novas, muito bem desenvolvidas, construídas, estruturadas e que não têm acidente. Só que, para rodar nessas rodovias, a gente precisa pagar pedágio. A questão é que a gente não sabe que pedágios são esses hoje. E aí a gente ainda pode vir a sentir saudade do velho e bom gratuito www. Ou seja, a gente está numa fase de descoberta, de empolgação, mas já tem muitas startups dos principais ecossistemas de inovação do mundo que já estão quebrando a cabeça para encontrar viabilidades para larga escala. Isso a gente vê, a nossa empresa faz 12 missões internacionais para os 6 maiores eventos de inovação do mundo e os 6 maiores ecossistemas de inovação do mundo, e essa é uma preocupação em todos os 12 ecossistemas que a gente foi esse ano. Ou seja, ponto aqui para a gente refletir e tomar cuidado, que todo prazer tem um preço, a questão é que preço é esse em relação ao metaverso. O segundo item é em relação à fragmentação das pessoas. Quer dizer, as pessoas, a partir do metaverso, elas vão poder criar várias versões digitais de si mesmas e cada uma delas adaptada para algum fim específico. Só que isso pode levar a uma lacuna cada vez maior entre quem de fato uma pessoa é no mundo físico e como é que ela vai se projetar em várias outras plataformas online. Quer dizer, eu vou poder ter várias versões do Juan. E aí, qual é o verdadeiro Juan? Eu trago uma reflexão super interessante para vocês. Tem um caso do menino que nasceu com um problema degenerativo nos Estados Unidos, que ele tinha pouco tempo de vida. E aí o que aconteceu? Os pais dele tiveram tinham vergonha do menino e criaram lá um quarto para ele no porão da casa e botaram o menino a viver lá. E aí o menino passava o dia lá, com o passar do tempo, como era
uma doença degenerativa, ele foi ficando paraplégico, tetraplégico, ele passava o dia inteiro no computador lá. E até que chegou um dia, como esperado, ele acabou falecendo. E aí o que o pai dele fez? O pai dele desceu lá no porão onde o menino morava e viu que tinha lá uma tela de computador aberta com um blog, ele descobriu que o filho tinha um blog, e aí ele postou lá no blog, ó, quem interessar, o fulano faleceu e o velório será dia tal, em tal horário, em tal lugar. Para espanto do pai, quando ele chegou lá, tinham milhares de pessoas no velório, milhares de pessoas. Ele não entendeu o que era aquilo. E aí ele foi perguntar, mas o que vocês vieram fazer aqui? Não, a gente veio pro velório do herói fulano de tal. Mas quem é herói fulano de tal? Na verdade, o que acontece? O menino tinha desenvolvido um game, e aí, neste game, ele era um grande herói, famosíssimo, um super influencer. Nesse game, inclusive, ele tinha uma namorada. Ou seja, a pergunta que fica para vocês, a reflexão que fica para vocês, quem era o verdadeiro ele? Ou o verdadeiro eu, naquele caso? Era o menino que tinha uma doença degenerativa e que vivia num porão? Ou ele era aquele grande herói num game que levou e incentivou milhares de pessoas para um velório? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter daqui para frente. Nesse sentido, pessoal, né, a fragmentação das pessoas ela pode contribuir para a criação de um forte cenário de desinformação. Ou seja, a gente tem uma urgência gigantesca em considerar os paradoxos e as ambiguidades que os avanços tecnológicos trazem consigo, porém, às vezes, eles acabam sendo negligenciados pela esteira e obrigação comercial da inovação. Ou seja, pergunta que fica, qual é o verdadeiro eu a partir do metaverso? O terceiro item são as questões sociais e de sustentabilidade. Quer dizer, será que no metaverso a gente vai ter mais inclusão ou a gente vai ter mais desigualdade? Será que a gente vai consumir menos matéria-prima ou a gente vai consumir mais energia? Né? Ou seja, se fala muito, eu vou consumir menos matéria-prima, porque eu vou fazer uma bolsa, por exemplo, eu não preciso gastar couro, ferro, eu faço uma bolsa digital no metaverso e vendo como NFT, tá bom, mas você gasta mais energia. Então, será que o metaverso ele vai ser um universo mais inclusivo e igualitário ou ele vai exacerbar a desigualdade e vai dar para as grandes corporações o poder de controlar todos os pensamentos e a nossa percepção de mundo? Quer dizer, como é que uma marca sustentável vai comunicar sustentabilidade dentro de um mundo virtual? A moda, será que ela vai recriar o seu universo exclusivo para poucos e bons? Ou ela vai aproveitar a oportunidade para derrubar essas barreiras, pelo menos no mundo imersivo como o do metaverso? Hoje, os serviços relacionados à TI, por exemplo, já respondem por cerca de 2% da emissão global de carbono, que é exatamente igual a todo o campo da aviação no planeta. Também, se a gente juntar o uso da energia pelos data centers e redes que conectam todos os dispositivos móveis hoje, se isso fosse um país, seria o equivalente ao 6º país em consumo. Ou seja, pessoal, dentro desse contexto, a gente precisa refletir sobre isso para garantir que quando a gente desenvolver um projeto ligado ao metaverso, ele esteja alinhado com os princípios de desenvolvimento sustentáveis de ESG e de ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A partir desse raciocínio, então, vamos para a quarta questão operante, que é a banalidade, que, como eu falei para vocês, é a que mais me preocupa. Por quê? Quando eu estava navegando na internet e eu me deparo com essa notícia de que aquele anestesista que estuprou milhares de mulheres ganhou justamente por isso muitos seguidores no Instagram, eu me preocupei. Assim, para onde que a gente foi? Para onde que a humanidade foi? Quer dizer, a própria Hannah Arendt, nessa obra Banalidade do Mal, ela considera, né, a banalidade o maior perigo dos humanos. E a gente está vivendo um período onde a frivolidade e a superficialidade já tomaram conta de muita gente e, inclusive, essa banalidade tem invadido de forma cada vez mais preocupante as redes sociais. E aí a gente passa a correr o risco, né, disso acontecer também no metaverso. Quer dizer, pessoal, a gente precisa ter um equilíbrio muito grande entre a empolgação romântica dos progressos tecnológicos ligados ao metaverso, mas ao mesmo tempo cuidar para a gente não escorregar novamente numa casca de banana gigante da humanidade. Quer dizer, eu costumo dizer que todos nós estamos exatamente como quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil ou Cristóvão Colombo chegou na América. Nós estamos diante de uma nova terra à vista com o metaverso. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de fazer tudo melhor do que a gente já fez até agora. Então aqui fica essa provocação para vocês. Indo para o sétimo
driver de como é que o metaverso está se estabelecendo é qual é o grande desafio atual do metaverso? É a interoperabilidade que eu falei no início. Como fazer para que efetivamente um avatar ele possa circular em todos os metaversos? E aí, a resposta para isso é que na década de 90 havia mais de 60 mil BBS. Cortar? Já vou terminar aqui. Existiam mais de 60 mil BBS, que basicamente como é que isso foi resolvido? Com a criação do www, que integrou todos esses BBS. Que é exatamente isso que falta. O que falta é criar o equivalente ao www na internet para unir todos os metaversos. Até porque o conceito de habitar e transitar são conceitos interligados. Em relação ao oitavo driver, basicamente, quais são as oportunidades de metaverso? Nós, atualmente, já desenvolvemos projeto em 18 campos. Quais foram esses campos? Arquitetura, turismo, publicidade, product placement, eventos, patrocínios. Inclusive, o maior festival de inovação do Brasil, ou melhor, o primeiro festival de inovação do Brasil no metaverso foi nós que fizemos, que é o AAA Summit. Colocamos 88 mil pessoas em 2 dias. Comércio de produtos, trabalho remoto, medicina, entretenimento, games, consultoria, venda de hardware, treinamentos, enfim, 18 campos aí onde nós já desenvolvemos projetos ligados ao metaverso. E o nono driver, então, é adequação para os negócios. Quer dizer, a gente normalmente sempre parte da seguinte prerrogativa. Absolutamente tudo que puder ser digitalizado, automatizado, personalizado e distribuído será. Ou seja, na prática, aqui a gente tem um exemplo disso. Isso aqui é o Robomart, que já existe em Los Angeles, que você chama na sua casa uma farmácia, e nessa farmácia aqui, e você chama por um aplicativo, tem um carro autônomo que traz para você a farmácia, você quando chega na frente da sua casa, sem ninguém dirigindo, você desabilita, desbloqueia a porta, você vai lá, pega todos os produtos da farmácia, e da farmácia ambulante, lembrando que é um carro autônomo, não tem ninguém dirigindo, e depois tudo debita automaticamente do celular de você. Quer dizer, isso é o exemplo de que absolutamente tudo que puder ser digitalizado, automatizado, personalizado e distribuído, não tenham dúvida será, e o metaverso é o ambiente para isso. E por fim, qual atitude que a gente tem que tomar frente ao metaverso? Como é que a gente deve encarar a nossa entrada no metaverso? Basicamente não é aguardar para entrar e não aguardar resultados imediatos. A nossa migração pioneira para o metaverso não deve ser visando o ROI, que é o retorno sobre o investimento, mas sim o que a gente chama de ROI, que é retorno sobre a aprendizagem. Então, pessoal, para a gente encerrar, a pergunta que fica aqui é: nós vamos construir o nosso raciocínio para metaverso dentro do raciocínio. Que tipo de futuro é possível e eu vou me adaptar? Ou que tipo de futuro nós queremos construir? Muito obrigado, pessoal. Agradeço aqui a nobre audiência e qualquer dúvida que vocês tenham, todas as minhas redes sociais estavam ali embaixo, estou inteiro à disposição. Obrigado.